Em instantes, você vê o programa A Verdade, Nada Mais Que a Verdade. No ar, a verdade, nada mais que a verdade. Os fatos da semana em destaque. Olá, meus comadres, meus amigos, minha saudação amiga carinhosa, ouvintes da Rádio Excelsior, o nosso boa tarde, telespectadores da RTV Excelsior, o nosso boa tarde, ouvintes e telespectadores da Rede Interativa News, muito boa tarde, e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Está no ar mais um programa, A Verdade, Nada Mais Que a Verdade, com os togados da notícia. Hoje nós vamos falar sobre os assuntos que aconteceram durante esta semana. E parece que o negócio pegou firme e forte. Mas primeiro eu quero que cumprimente os nossos queridos rádio ouvintes e telespectadores. Magali Picarelli, professora, comunicadora e apresentadora, conosco aqui nesta tarde também. Boa tarde, que bom estar aqui, que bom participar desse programa gostoso, né, com os nossos advogados e o apresentador aqui, o professor, né, mestre aqui em comunicação, capitão. É muito bom poder estar aqui para dar opinião, né, para falar alguma coisa. Doutor Paulo Duarte. Mais uma vez aí, um prazer, uma honra, uma satisfação aí, cumprimentar todos os nossos ouvintes da Rádio Excelsior e espectadores aí da TV Excelsior. Ó, máscara, hein? Máscara que a coisa está pegando. Muito bem, conosco também a nossa querida Bárbara Queiroz, coach, participando do nosso programa mais uma vez. Muito boa tarde, muito obrigado, Bárbara. Boa tarde, mais uma sexta-feira aí, com bastante debate positivo, e fica com a gente que vai ser aí um momento muito agradável. E o criminalista, nosso querido doutor Michael Mansur. Boa tarde, Picarelli, boa tarde a todos da bancada, desejo um bom debate no campo das ideias e da democracia. Muito bem, nós vamos conversar a respeito de todos os assuntos que, na verdade, estão sendo discutidos por toda a mídia social, por toda a imprensa de um modo geral, debates, muitas conversas em WhatsApp, em Facebook, enfim, nas redes sociais. Estamos aqui para esclarecer a população, porque é a verdade, nada mais que a verdade, com o nosso Supremo Tribunal da Notícia, onde os togados estão aqui, cada um na sua especialidade, para comentar. E você pode participar também, porque é o nosso programa que está em rede social com você ao vivo. Quero mandar um abraço aqui a Marilza Ribeiro, muito obrigado pelo abraço, Marilza, também a Rosilene Oliveira, e muita gente já começando a participar conosco aqui. A Roseli de Souza, um abraço, a Cristiane Mesquita também. Um abraço carinhoso a todos vocês. Muito bem, vamos começar com a pauta e esquentar aqui a moleira. A notícia principal. Eu vou fazer uma pergunta e cada um vai dar a sua opinião, depois nós vamos discutindo o que o Lula falou, o que o Bolsonaro falou, o que Celso de Mello falou, o que o Dória está fazendo lá em São Paulo, o que está pegando no Brasil. O Brasil está... O que eu estou falando é politicamente, tá? O Brasil está indo para o brejo politicamente, hein, Magali? Eu acho que não. Essas divergências sempre existiram e sempre vão existir, onde tem situação e oposição, né? Nós temos aí milhões a favor do presidente e milhões contra, aí entra na briga os ministros, aí você fala do Congresso, parece que até esqueceram o Congresso um pouco, de tanta fama, né? De tanta fama que estão os ministros, né? E agora esse vídeo famoso, né? A gente também quer assistir, né? Quem tá curioso aqui para assistir? Falar nesse negócio de vídeo aí, que eu gostaria de chamar a atenção, Celso de Mello vai tornar público um vídeo que foi ofertado gratuitamente, sei lá como e porquê, pelo ex-ministro Moro, né? De uma reunião ministerial. Qual é o... Reunião intramuros. Reunião ministerial. Agora eu quero dizer para as minhas comadres e meus amigos o seguinte, uma reunião ministerial.
que interessa ao país. Agora o seu Moro leva até o Celso de Mello para que se abra uma investigação se houve interferência na Polícia Federal do presidente ou não. E agora a discussão que eu trago aqui para vocês, e vocês vão comentar sobre se está indo para o brejo politicamente, mas também já quero colocar na pauta aqui da nossa discussão se realmente o celular do presidente e do senador devem ser entregues ao Celso de Mello. Para mim isso aí é uma aberração e fora de propósito. Hein, doutor Paulo? É totalmente fora da curva legal os nobres juristas aí que estão comentando nas nossas redes sociais aí, pode interromper aqui e falar a verdade. Nada mais que a verdade, mas vou dizer uma coisa. Pela imparcialidade, da mesma forma como a esquerda, lá quando falou tchau querida, divulgou a ligação da presidente, isso foi uma afronta ao Estado Democrático de Direito, assim como agora também, onde se viu o Poder Judiciário, na figura do ministro Celso de Mello, pegar o celular de um presidente da República. O que tem ali de informações confidenciais de segurança nacional? Essa é a minha pergunta. Aí você vai arrancar o celular de um presidente da República? Olha, isso aí é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Um absurdo. E aí, Bárbara? Bom, concordo com o Paulo. Acho que tem que apurar os fatos realmente, mas com muita cautela. Acho que está ficando até feio, né? Toda semana é uma situação tão desagradável e eu acho que é onde as pessoas estão perdendo o gosto pela política e pelo contrário, todo mundo tem que participar. Agora é o momento, né, da união e eu acho que realmente é um momento bem delicado e concordo com o Paulo também. Acho que é triste, tem que pegar o celular para fazer uma investigação do presidente. Deixa eu falar com o Maicon aqui. Olha só o que o general, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Helena, atacou hoje o pedido de apreensão dos celulares do Jair Bolsonaro e seu filho Carlos Bolsonaro. Olha o que ele disse. Helena disse em nota que o pedido é inconcebível e até certo ponto inacreditável. O ministro considerou que a medida seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país. Perfeita. Fala. Dr. Mike, só um pouquinho, Dr. Mike. Trend Stop do Brasil aqui, segundo lugar. Já está na hora de agir, Heleno. Pode falar, desculpa. Como que é? Onde você viu isso aí? Trend Stop do Twitter. Já está na hora de agir, Heleno. O negócio vai pegar. Não sei o que significa agir Heleno, não sei. Tá? O que você acha, doutor Mike? Completamente correta a fala do general, né? Mas não é de agora, se nós pararmos para perceber, que o STF tenta interferir no governo com decisões descabidas, desconexas. E eles que fazem, como que eles fazem? Eles fundamentam em princípios. Princípio não sei o que, princípio da intimidade, eles utilizam de diversos princípios para tentar decisões que não tem nenhum fundamento. Como que pode querer examinar celular do chefe de Estado? Isso não existe. Ali tem diversas conversas secretas, diversas conversas particulares. Então o general tem total razão nessa nota dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, o pessoal está comentando. Quero mandar um abraço a Pernambuco, lá em Custódia, Pernambuco, a Dergil Gouveia, mandando um abraço para os familiares aqui no Jardim Aero Rancho. Um abraço para todos vocês aí, muito obrigado. Mas o que você acha, Magali, a respeito desse vídeo aí, dessa busca do celular do presidente? Na verdade, o Celso de Mello, ele pediu para o PGR, o Procurador-Geral da República. Quem indicou o Procurador-Geral da República? Foi o Bolsonaro. Agora, existe uma coisa a ver com a outra? O que você acha? Olha, eu não sou os letrados, né, como os dois, né, não sou a capitã do programa, sou a Magali, eleitora, e que fico observando as notícias e fico, às vezes, me colocando em algumas situações. Eu acho realmente que a tomada, porque foi tomada de assalto, esse vídeo que o Moro entregou, mais o celular, eu acho tudo isso uma invasão muito grande, não só a privacidade da vida pessoal do presidente, como também coisas que podem se encontrar ali, coisas de segurança nacional. Eu acho que é um problema muito, muito sério. Vendo aqui, como a Magali vendo,
assistindo notícia. Eu acho muito grave. Isso afronta realmente a Lei de Segurança Nacional. Isso aí é um perigo. Quantas informações confidenciais aí? São falas de ministros. Isso é um absurdo. Estado em particulares, em decisões entre eles, entendeu? Não compete ao público analisar o que está sendo discutido na muito particularidade. Menos, exatamente, muito menos ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário ali, a independência entre os poderes, porque não é o Jair Bolsonaro, é o presidente da República. Ali ele não é mais Jair Bolsonaro. Não é a pessoa do Jair Bolsonaro, é o presidente da República. É a maior autoridade do país. O STF tem que parar com esse ativismo judicial, né? Que vem há muito tempo acontecendo no nosso Brasil e causa até um desgaste ao próprio tribunal. Que a população se coloca contra os ministros da Suprema Corte, né? É uma coisa complicada. Vai cair no descrédito. Eles interferem em algo que eles acham que o presidente interferiu. Isso. Sim, exato. Sim. E acaba prejudicando a imagem do presidente, mais ainda do que já está, já está desgastada, né? Já está desgastada, ele está contribuindo. Como se ele não se ajudasse. Exatamente. Acontece isso. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o que está pegando, Lula estava praticamente esquecido, né? Não se fala mais em Lula, não se falava mais em Lula, Moro também já vai ficando no esquecimento, o ex-ministro da Saúde, Mandetta, já está de escanteio, o Taixe também já está de escanteio, agora o que está pegando realmente é Celso de Mello, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que no final do ano ele vai se aposentar e quem vai indicar o seu substituto será o presidente Bolsonaro. Muito bem, o Procurador-Geral da República, que foi indicado pelo Bolsonaro, está analisando nada mais, nada menos que 34 pedidos de impeachment ao presidente. 34 pedidos de impeachment, isso até ontem, né? Hoje não sei se tem mais. E mais essa situação constrangedora do tal vídeo, que todas as redes de televisão, todas elas, estão mais interessadas em saber o que está pegando essa conversa que teve o presidente com seus ministros, as orientações presidenciais a cada ministro, sobre cada um da sua pasta, a prestação de contas de cada ministro ao presidente. Que conversa? Interessa a quem essa conversa? Interessa à população, de um modo geral? O que foi tratado ali? Se é uma questão de segurança nacional, isso não pode ser comentado nem ser exibido. Será, essa é a pergunta que eu faço para vocês, será que o Celso de Mello, que já disse em declaração que vai tornar público esse vídeo, será na sua totalidade? Ou será alguma parte que ele acha que deve, não sei se vai ser editado, alguma coisa, porque nós que somos jornalistas entendemos que matéria editada é perigosa. Sim. O que você acha, doutor Paulo? Primeira coisa que me chama muito a atenção é um passinho antes. Modus operandi. A mesma forma que agiu o ex-juiz Sérgio Moro, no caso lá do Tchau Querida, aconteceu de novo aí desse vídeo. Aí eu vejo uma matéria aqui, nem vou falar outra emissora, que nem compensa, falando que o Moro disse o seguinte: eu não estive no governo para servir ninguém. Ora, se você é um ministro e não um presidente, você tinha que servir um mestre, sim. Tem alguém ali que está acima de você. Então esse orgulho aí afetou diretamente na apresentação. Eu gostaria que você repetisse o que ele disse. Aqui, ó. O Moro? O Moro disse o seguinte, a chamada até aqui, ó, da notícia: não entrei no governo para servir a um mestre. Ah lá, tá na tela. Tá na tela aí. Tá na tela. Não entrei para servir um mestre. Qual é o mestre? O presidente, no caso? Exatamente. O patrão dele? Ué, não vai servir o patrão, vai servir quem? Não, o patrão dele é o povo. O patrão dele é o povo. O que o senhor estava concluindo? Então, concluindo, esse modus operandi, a mesma forma de agir lá atrás, se repetiu agora, só que usando a corte do STF. Aí já é um absurdo, a nossa Suprema Corte ali jogando a favor de orgulho próprio. Segundo ponto, apresentar novamente um vídeo onde o presidente da República está fazendo uma reunião ministerial, isso aí abala as estruturas governamentais. Quantas pessoas estão interessadas nas riquezas do nosso país, na riqueza que consta tudo aqui? E você vai abrir? E se abrir parcial, é o perigo do fruto da árvore envenenada.
Eu sou totalmente contra isso aí. Acredito que vai ser no tocante somente ao tocante na questão do inquérito, que interessa o inquérito que ele vai expor. Essa é a minha opinião. E aí, Bárbara? Eu também acho que nesse momento o que está acontecendo é terrível e o Dr. Paulo falando isso, a gente começa a relembrar, né, as coisas de antes assim e tá cada puxando, vez, né, na memória. exatamente, puxando na memória. Então eu acho que assim é um afronto total para a política brasileira. Verdade. A política brasileira está em xeque, eu acredito, né? Não se fala mais em Maia, não se fala mais em Alcolumbre, Saiu de cena, né? Saiu de cena. Então o foco hoje é Bolsonaro, tanto o filho dele, o Carlos Bolsonaro, quanto o próprio presidente da República. E nas entrevistas do Paulo Marinho, que já fez várias declarações, ficou na Polícia Federal durante horas e horas dando seus depoimentos, algumas coisas que foram colocadas pela imprensa, tudo aquilo indica que realmente existe algo por detrás da cortina ou debaixo dos panos, algo que não é bom, não é saudável e que com certeza será esclarecido brevemente, e quem for realmente culpado deverá dar as suas explicações e tem que ser punido realmente com todo o rigor da lei, porque isso é o que leva a nós, né, cidadãos, a cobrar das nossas autoridades que se faça isso. Doutor Paula, declaração do Lula a respeito do coronavírus. Lulinha. Você sabe o que ele falou ou não? Eu gostaria que o senhor me rememorasse. Eu não vou falar, eu não vou repetir o que ele disse. Você sabe, o doutor Marquinhos, que ele falou ou não? O Lula? O Lula? Disse que ainda bem que surgiu um monstro para demonstrar aí que o governo Bolsonaro é muito fraco. É isso que ele quis falar. Ele parafraseou ali e já acrescentou, né? Muito bem. Tem muitos memes aí que aparece o Bolsonaro com aquela capa de morte, com aquele... Não é tridente, é uma foice, né? Foice, né? E com aquela cara de caveira dizendo que ele é um genocida. E que as pessoas estão morrendo por culpa do presidente da República. E de repente vem o seu ex-presidente Lula e diz um absurdo como esse. Depois ele pediu desculpa. Menos mal, entendeu? né? Menos mal, pedir desculpa. Quer dizer, você fala um monte de besteira, você agride a sociedade brasileira, você agradece a Deus, porque o que ele falou nada mais do que isso, de ter sido o povo contaminado com o coronavírus, para provar que o seu adversário realmente é uma pessoa do mal. Isso é ruim. E mesmo que pede perdão, eu acho que é muito, muito ruim isso aí, porque depois que a coisa saiu, né? Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus, diz Lula ao atacar Bolsonaro. Ainda bem que a natureza é Deus que criou todas as coisas. Exato. Entendeu? Como que a pessoa pode falar uma coisa dessa? Foi infeliz aí na hora de falar isso. Extremamente. Foi super infeliz. Margarida. Eu fico observando aqui as notícias e aqui a fala dos colegas. Eu sei que no cenário nacional, politicamente falando, sempre tem uma cortina de fumaça. Sempre tem. Quando querem apagar alguma coisa, surge outra nova para esquecer. Então, a gente está sempre na dúvida se aquilo que está acontecendo é isso mesmo, o que está querendo esconder, existe alguma coisa por trás de toda essa notícia. Você vê, esquecer um pouco, esqueceu o Congresso, esqueceu, né? Não se fala atualmente, não se fala mais no Rodrigo Maia, fora ou fica, não fala mais do Alcolumbre, não fala do Congresso, está falando só do presidente e desse vídeo, e do Moro. O Moro, ele já tem, assim, eu não sou contra nem a favor, Magali é contra fulano, não. Mas ele já é conhecido com essa prática de liberar vídeos, né? Sim, ele claro. é conhecido desde o tempo que ele era juiz, porque ele não é mais, né? Não é mais juiz. Quando ele era juiz, que ele tinha ali vídeo das investigações, né, da Lava Jato. Então, ele já tem essa fama com essa prática, né, de liberar vídeos. Vale relembrar que o Lula, muito tempo atrás, também disse outra loucura, que ele admirava Hitler. Disse que admirava a disposição e força e dedicação de Adolf Hitler. Então, assim, esse criminoso, que ele é criminoso porque ele é condenado por cortes dos tribunais superiores do Brasil. Ou seja, ele é um criminoso. Então, esse criminoso volta ao cenário nacional e ainda fala uma loucura dessa, né? Na verdade, eu acho que a grande mídia não poderia nem dar espaço para ele.
por conta que ele nunca mais vai conseguir ser presidente da República, por conta das condenações dele. Então, assim, eu acho que a fala dele... E o engraçado é o seguinte, no outro dia a mídia toda repercutiu, Lula pede desculpas, se retrata e acabou o assunto. Já o atual governo, qualquer situação que ele fale, ele é atacado dia e noite. Ele não vale. Não vale, não tem desculpa. Para o governo atual não existe desculpa, ele é atacado constantemente pela mídia. Ué, vocês são contra o... Coitadinho do Lula, eu tô com dó do Lula aqui, ó, ele falando dele. Já ainda fala dele, doutor? Já falou que ele é um criminoso. Eu vou falar então. Tadinho dele, eu vou dar a minha opinião aqui, que eu acho que é assim, todos roubaram muito, porém o Lula foi o mais burrinho, né? Eu acho que assim, não soube lidar com a situação, enfim. Mais bobinho, né? Você quer dizer. Isso. Só que eu acho que assim, acontece que o Bolsonaro está tão assim, sendo tão criticado pela mídia, mas é que ele não tem uma postura de presidente. Isso acaba sendo negativo para ele, assim. Eu acho que nesse momento de coronavírus, por exemplo, ele está sendo muito insensível. É onde pedem para ser sensível. Põe mais perto o microfone de você. Mas olha só, ele foi eleito com esse discurso dele, um discurso sem a mas tal tem muita vírgula, gente que já não está mais apoiando ele, né? Muita gente parou de apoiar. A questão da imagem dele ficou extremamente desgastada, Sim, né? Concordo, mas voltando um passo atrás aí com respeito ao Lula, brincadeiras à parte aí das falas ridículas dele, eu acho que ele está muito fora da mídia, e aí para chamar a atenção tem que soltar uma dessa aí. E outra coisa, com respeito ao presidente da República também, a parte da insensibilidade dele, mesmo que ele tenha vindo para a presidência da República com um discurso incisivo, direto, tem que tomar bastante cuidado, porque nós temos programas e problemas grandiosos para resolver. Isso. E aí todo momento a gente tem que ficar falando, o Bolsonaro falou de tubaína, o Bolsonaro falou de cloroquina, o Bolsonaro falou que vai fazer churrasco, o Bolsonaro... Poxa, aí não é o que disse a Magali. A cortina de fumaça fica ali e as decisões sérias não são tomadas. Porque a gente tem que ficar martelando na falinha dele, entendeu? Eu concordo que em algumas falas ele realmente exagera, ele fala um pouco duro demais e até concordo nessa questão que você falou. Só que a grande mídia, todo mundo aqui sabe disso, ela força muito também. Ela força muito. Concordo que ele fala suas besteiras, mas a grande mídia força bastante também. Dá muito ibope para isso aí, os problemas principais ficam de fora. Isso é verdade. Parece uma guerra, mídia contra Bolsonaro. Não, isso é uma verdade. Isso está claro, né? Nítido, né? Sim. Agora, o que o povo acha disso? Quem está defendendo o Bolsonaro? Os 57 milhões de votos que ele teve? Ou não? Ou muita gente já virou a casaca? Acha que o Bolsonaro é culpado de alguma coisa? Já virou a casaca. O que vocês acham? O Bolsonaro tem feito alguma coisa de ruim para o país? Ele tem feito alguma coisa de ruim para o país? O que você acha? Eu acho que essa falta de educação dele traz uma imagem muito ruim internacional para nós. Eu acho que, de uma certa forma, ele está fazendo coisas legais, porém muito mais ruins, no meu ver. Ele ou a família dele? Os filhos, eu acho. Os príncipes. Os príncipes. Magali, que você acha? Eu tenho amigos no Rio de Janeiro e todos eles falam lá que os filhos dele têm realmente... ali deve alguma coisinha, então acho que eles estão tudo com medo, na verdade, né? Mas por que eles falam tanta besteira? Então, eu não sei, acho que eles querem ser muito polêmicos, não sei o que acontece, gente. O presidente, ele não seguia a liturgia do cargo já desde o começo, né? Sim. Não segue, é o jeito dele, então ele é simplão, ele fala mesmo, ele é do povo, e o povo entende, os janotinhos não entendem, é assim que tá, né? Mas... se tem culpa, vai aparecer. Os filhos, né? Se tem culpa dele, até agora ele não é investigado. Não tem nada sobre crime dele, crime de economia, de corrupção, nada. Não tem nada contra ele. Eu acredito que muita gente está em stand-by, esse negócio de virar casaco, muita gente está em stand-by, né? O que é pior, né? O que é pior? A corrupção é isso aí. Porque a corrupção é um mal que assola o país desde o tempo Eu quero mandar um abraço a Maria Soares, a Angelina Santana, a Rose Santos, a Oti Costa e a Rosilei Souza. Ela está dizendo que tem tantas coisas para resolver nesse país que parece que só existe isso. Coronavírus, tudo bem, é um fato. Bolsonaro se interferiu na PF ou não? O vídeo, o que é isso? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós precisamos fazer? Concordo com ela também. Concordo com ela também. E paralelamente resolver
ver essa questão se interferiu ou não e continuar o Brasil. Exatamente. O Brasil parou. O Brasil parou, exatamente. Veja bem, os principais... Avante, cara. Só fica Os parado. principais empresários do país. Cara do Atacadão, do Carrefour, que é o mesmo, da Havan, né? Havan, aí aquele do supermercado, o outro supermercado, o pessoal da Casa do Bahia, os grandes empresários estão praticamente desesperados. Não sabe se manda pessoal embora, não sabe se vai ter recurso, linha de crédito dos bancos para realmente conseguir pagar os seus compromissos. Pode acontecer no país daqui a pouquinho uma desobediência civil, onde ninguém paga absolutamente nada, né? Existem muitas empresas ferradas com parcelamentos de impostos para pagar e não consegue pagar porque deixou de receber. Clientes estão de emissoras de rádio e televisão cortando seus patrocínios porque não tem como manter um patrocínio de propaganda, veiculação de propaganda. Quer dizer, uma situação econômica que pode estar refletindo dentro de junho e julho. E agosto será realmente uma pandemia econômica, onde as pessoas não vão ter condição de receber salário, porque alguns prefeitos já estão anunciando, se o governo não mandar dinheiro, não vai ter como pagar salário de funcionários públicos, tanto de estados quanto de municípios, e o governo vai arrumar dinheiro onde? Se o pessoal não vai pagar. Vê o impostômetro. Tem jeito de mostrar o impostômetro se o pessoal está pagando? Porque quando você coloca o impostômetro lá, a maquininha fica assim, ó, girando, que o pessoal está pagando. Eu queria saber, a gente poderia até mostrar, ver se isso está acontecendo, Paulo. O que você acha? A verdade, nós teremos o outro epicentro, que é o epicentro econômico. Embora nesse momento nós estamos sem norte. Olha o impostômetro aí, ó. O pessoal está 813 bilhões. Só que tá lento, né? Tá devagar, meu. Tá mais rápido. 813 bilhões. Nós já estamos quase no meio do ano, não deu nem 1 trilhão ainda. Não, praticamente meio do ano, né? Meio do ano. 813 milhões. Vem Mato Grosso do Sul aí. Vem Mato Grosso do Sul aí, a arrecadação do nosso estado, que nos interessa é o estado, né? Vamos ver Mato Grosso do Sul como é que está a arrecadação até o presente momento, que é realmente uma grande preocupação. Não tem como, até caiu. Então, muito dinheiro. Ninguém está pagando nada, então. Ninguém está pagando nada. Então, o estado está ferrado, porque ninguém está pagando nada. Como é que vai pagar as coisas, né? Olha aqui, dados indicam o fim da pandemia em um mês, com exceção do Brasil. Que é o epicentro, né? Deixa eu só falar essa notícia, Margarida, daqui a pouco você fala desse vídeo. Ó. Sites de instituições de referência, como a Universidade Johns Hopkins, mostram claramente a tendência mundial. Os casos de pneumonia ligados ao Covid-19 e as mortes decorrentes do vírus estão diminuindo em números absolutos. Os especialistas acreditam que, caso não haja um forte avanço, a pandemia pode terminar em um mês. Paradoxalmente, essa tendência da Organização Mundial de Saúde anunciava que as contaminações tinham ultrapassado 5 milhões de casos no mundo. Esse avanço se deve a um número recorde de novos casos em 4 países: Brasil, Rússia, Arábia Saudita e Estados Unidos, que pode durar mais 60 dias. Agora, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, em 30 dias acaba com essa história. Por que será? Isolamento social? Fala do vídeo, Margarida, depois nós vamos falar sobre isolamento social. O vídeo é uma brincadeira que a pessoa fez, ela coloca roupa a caráter, por exemplo, Dia das Mães, né? Colocou, o pico vai acabar esse mês, que é maio. Aí põe uma roupa de festa junina. Não, o pico é só esse mês, aí julho, aí agosto, aí até dezembro ela com o chapeuzinho, Papai Noel dizendo, não, o pico acaba esse mês. Então eu acho assim, que o coronavírus, muita gente fala assim, não vejo a hora que acaba o coronavírus. Não vai acabar o Covid-19, é um vírus que veio para ficar como outros. Exatamente. A propagação no mundo diminuiu. Sim, que agora a propagação tem vacina, no mundo então. diminuiu 95% no mundo. Quanto maior o número de infectados, menor a propagação, porque vai criando a imunidade, né? Sim. Agora, o que eu vejo? Meu ponto de vista sobre o cenário do Covid-19. Começou a pandemia na China, espalhou lá para a Europa, Estados Unidos.
nós vimos isso aí e começamos a fazer o quê? A se cuidar. Todo mundo cuidadinho, bonitinho, etc. Lá voltou e achou que aqui estava protegido, porque a economia lá começou a caminhar e etc e tal. Agora, se dá o epicentro, porque ontem aqui, infelizmente, no nosso país morreram mais de 1.000 pessoas, 1.100 pessoas mortas, ou seja, 1.100 famílias desoladas aí pelo país, já atingimos 20.000 mortos, ou seja, agora, com a morte diária de 1.100 e poucos por dia, agora que vai ser o epicentro. Eu ouvi uma notícia da CBN falando o seguinte, que o próximo epicentro do mundo vai ser aqui no Brasil. E o que acontece? Falta um norte para a população. Faz a proteção, adequada, né? Exato. Faz uma proteção, faz o resguardo, coloca a máscara, passa álcool em gel. De repente fala, não precisa mais, vamos lá, senão vai morrer de fome. E aí todo mundo sai. Sair para a rua no epicentro, aí o caos vai ser absoluto. Meu ponto de vista. Mas sabe, muitas pessoas estão se cuidando realmente, ficam em casa, os que podem, ficam em casa, usam máscara, álcool gel, carrega no bolso, a gente carrega na bolsa, carrega no carro. Muitas pessoas estão fazendo isso, mas eu acho que a maioria não. A gente passa pelos bairros, eu vi, ninguém me falou. Passa por bairros, no sábado à tarde, os barzinhos estão lotados de pessoas aglomeradas, bebendo ali na boa, como se nada tivesse acontecendo. Então, essas pessoas se contraem, se contaminam e levam para casa. A pessoa que está lá inocente, se guardando, leva e contamina. Então, são pessoas inconscientes mesmo, né? Olha só, eu acredito que todo mundo, acredito não, são dados, que a maioria da população irá pegar o coronavírus. Então nós temos que entender o motivo do isolamento social. O isolamento social ele serve justamente para não colapsar o sistema de saúde. Porque quase todos vamos pegar o coronavírus. Então assim, o isolamento serve para quando chegar no pico, todo mundo ter leito. Então para isso que serve o isolamento social. Então eu acredito o seguinte, que o Brasil ele está num caminho interessante. Porque quais estados colapsaram o sistema de saúde no Brasil até agora? Não houve epicentro, doutor. Eu concordo contigo. O que acontece? Nós entramos em isolamento social antes do epicentro. Isso. Correto. Então o que acontece? Veio antes de chegar o problema, a gente já estava isolado. Perfeito. Agora que o problema vai acontecer mesmo, nós vamos sair para a rua. Isso. Não é sair para a rua, é sair de forma segura com proteção, entendeu? Olha só, mas obedecendo todo o protocolo. Exatamente. Vamos pegar o exemplo do estado de Mato Grosso do Sul. Aqui estamos longe de colapsar o sistema de saúde. Por que nós vamos ficar em casa presos? Não, vamos à rua, mas com as proteções, igual está acontecendo aqui. Faz um mês que nós estamos indo para a rua, a economia está ativa e o estado mantém um baixo índice de coronavírus. Mas teve um aumento, né? Porque, dados agora aqui, originais aqui, nas últimas 24 horas. Nós estamos seguindo as Não, e todo mundo passou pelo médico que tem aqui, que tira a pressão arterial, febre, essas coisas. Põe a maquininha aqui os devidos cuidados que a gente está relatando aqui. Então, mas olha só, aqui, seguindo a mesma fala da Magali, os bairros de periferia tiveram um avanço nas últimas 24 horas de quase 27,8% aqui no Mato Grosso do Sul. Esse aqui é um site aqui do nosso estado, falando, olha lá, Los Angeles, um abraço aí Los Angeles, Centro-Oeste, Universitário, Carlota e Caiobá. São os maiores índices de avanço do Covid-19. Aqui, dados são oficiais. bairros super carentes que não Então, têm acesso já a essa doença. Nós nos isolamos antes do tempo e agora que vai chegar é que nós vamos sair. Eu fico bastante preocupado com essa questão do isolamento social por parte econômica. Eu sou favorável e vou explicar por quê, e gostaria até da opinião de vocês. O isolamento virtual. Vertical. Porque o virtual a gente já está fazendo, né? Cada um fica em sua casa e fica fazendo live. Só live. O vertical, que é aquilo que aconteceu lá em Santa Catarina e em Curitiba e outros estados que fizeram praticamente, e outros países também. Isolamento de idosos, isolamento de crianças, isolamento das pessoas com problemas de saúde, vertical. E o resto, o povo trabalhando dentro das características, usando máscaras e distanciamento, etc, etc. Muito bem. Não foram contra o Bolsonaro nisso. Alguns ministros também, não, tem que fechar tudo, paralisar tudo. O que está acontecendo com São Paulo? São Paulo está sendo votado, parece que ontem ou quinta-feira votaram
lá na Assembleia Legislativa a antecipação de todos os feriados até o final do ano. Quer dizer, uma semana, eu acho que a partir de segunda-feira, uma semana sem ninguém, feriado de São Paulo, para que o isolamento realmente aconteça. Muito bem, o que vai acontecer com isso? São Paulo já está quebrado. Nós sabemos que algumas empresas aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, que compram material em São Paulo, não conseguem receber o produto por dois motivos. Uma, porque o pessoal está praticamente fechado, e outro, não tem como receber dos seus fornecedores, né, para mandar alimentos, mandar outros produtos para o interior do país. Porque São Paulo é o centro. Imagina o que vai acontecer. Vai comprar da China. Vai comprar da China. Vai comprar da China, é verdade? Mas da China vai chegar avião para cá? Veja só essa situação. Eu fico extremamente preocupado por causa do seguinte: a população, ela está naquela encruzilhada. Sai do foice e cai no martelo. Ou ela morre de fome, ou pega Covid na rua. Então, uma coisa que a gente tem que se unir sem moralismo é pedir muito misericórdia a Deus. Porque as lideranças que deveriam nos nortear para doutrinar a população, ou melhor, demonstrar qual caminho seguir, tá pior do que a população. Faz o isolamento, sai do isolamento. Sai do isolamento, volta a trabalhar, sai do trabalho, vai morrer de fome. Não, ó o corona. Então nós precisamos de uma liderança forte que diga para o povo o seguinte: sigam por aqui, vamos por aqui, esse é o caminho. Mas aí, doutor Paulo, nós temos que lembrar... eu acho que falta campanha de conscientização. Mas olha só, doutor Paulo, nós temos que lembrar que o STF decidiu que quem tem autonomia são os governadores e prefeitos. Então essa fala de atribuir genocídio ao presidente da República, isso é uma grande... Não, isso é uma falta de respeito, é uma falta de respeito. Ele é o código expiatório. Primeiro, não foi ele que criou o vírus. Segundo, que quem toma as medidas de segurança são prefeitos e governadores, conforme decidiu já o STF. Olha só, notícia de última hora. Quero só registrar aqui a Rosilei. Ela está dizendo que tem muitas pessoas que não estão nem aí, até parecem de férias. E principalmente diz que lá no Caiobá não tem nada disso não. Viu, Paulo? Mas tem muitas pessoas que estão realmente infectadas. Mas no Caiobá lá na região não. O Caiobá é muito grande, então talvez na região dela não. Mas esses dados foram do Cisgran, tá? Mandando um alô para ela, sim, que é o Sistema Municipal de Indicadores. Mas eu já conversei com alguém do Caiobá que disse: aqui lá para baixo, da minha casa, lá para baixo, tem muita festinha. Então, a festinha, baladinha, é ajuntamento de pessoas, aglomeração. Então, aí é que está o perigo. Notícia de última hora, atenção. Olha só, vocês vão se surpreender agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu por divulgar o vídeo da reunião ministerial ocorrido no dia 22 de abril, na íntegra, e deixará. Na íntegra é uma coisa. Você conhece, sabe o que é íntegra? É tudo, né? Tudo, né? Verdade, né? Mas aqui, e deixará de fora apenas duas citações que relacionam os países do Paraguai e China. Então não é íntegra. Então não é íntegra, gente. Vai ser editado. Ou mostra tudo ou não mostra. Gente, Paraguai e China, o que tem a ver com Paraguai e China e as outras conversas? Isso é um absurdo, isso vai acontecer algo muito grave no país dentro de poucas horas. Segundo o canal de televisão que deu essa informação, a decisão saiu na madrugada da sexta-feira e o vídeo já teria sido encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. A única dúvida no momento é sobre o acesso. Ficará público ou restrito às pessoas e autoridades envolvidas na investigação. Brincadeira, público. Gente, uma reunião ministerial, mesma coisa. Aqui tem uma banca do doutor aqui, eles doutores aqui são a banca de advogados. Muito bem, eles pegam, um cliente vem e faz uma solicitação e reúne a banca toda de advogado e vai discutir os assuntos para determinado cliente. É filmado isso aí. O determinado cliente pega o vídeo e fala, briga com os dois advogados, com os três, com os quatro, de repente vai lá no Supremo Tribunal Federal, ou lá no TJ, ou vai lá na Procuradoria e fala, está aqui o vídeo da reunião confidencial que eu tive com os advogados e eles falaram isso. Ah, brincadeira um negócio desse. Olha aqui, mestre, Dr. Mike depois pode me corrigir, pode ir pro embate, mas vamos dizer o seguinte, veja bem, esse vídeo, certo, divulgado, pode ser que só tenha pataquada ali. Tenha nada com nada. Não é o conteúdo, certo? É só pode ser que só tenha isso. Qual que é a minha maior preocupação na divulgação?
abrir um precedente para que possa fazer isso com coisas de segurança nacional, para que possa fazer isso com coisas que realmente importam para interesse internacional. O mundo inteiro é de olho no país. Nós temos um país riquíssimo. Riquíssimo, isso é verdade. Isso... Petróleo, minério e etc. Se for falar o tanto de riqueza que tem aqui no país, a gente passa o programa inteiro falando. O problema é abrir esse precedente. Pode ser que o conteúdo desse vídeo não tenha nada com nada. Agora, abrir um precedente para uma reunião dessa natureza, isso aí é um absurdo. Com todo data máxima vênia, Celso de Mello. Paulo, o que você pensa em relação à seguinte situação? Ele quer divulgar esse vídeo, eles querem divulgar esse vídeo, correto? Será que lá no fundo o ministro não quer colocar a população brasileira contra o governo? Porque ali, em fala confidencial, pode ter falas atacando diversas autoridades, ministros, sim, e aí eles querem fazer esse confronto. Pode ser também. Pergunta a todos aí da bancada o que vocês acham dessa situação. Eu acho que sim. Foi muito feliz. Bárbara, primeiras damas, Bárbara, Magali. Não, eu acho falando que demais, isso pode acontecer sim. Às vezes eles querem divulgar, né, pra... de repente prejudicar a imagem do presidente mais do que já está começando a ficar. Então, concordo com você. Acho que isso pode acontecer realmente. Decisão política de uma Suprema Corte, que vergonha. É verdade. Eles não podem ter decisão política. Eles não podem, né? Você imagina o poder judiciário, que é quem tem que decidir se é certo ou errado isso aí. Pô, população, é o seguinte, eu sou o juiz togado aqui, ó. Mas eu tenho poder para decidir, mas vou deixar vocês saberem o que está acontecendo. A população não vai decidir isso na esfera técnica, jurídica. Vai decidir lá na hora de apertar a urna. Não tem outra situação. Quem ouvir esse vídeo, se vai liberar, quem ouvir, vai ouvir de um jeito e outro de outro. Cada um ouve todo mundo pega uma leitura diferente, né? Perfeito. Então vai dar para o povo que não está preparado como eles, para analisar uma situação dessa, vai dar para o povo fazer qualquer análise, fazer e falar o que quiser. Uma coisa que o Dr. Paulo falou, e eu concordo, eu vou aqui reforçar, que é o momento da gente realmente rezar pelo Brasil. Gente, a gente está passando por um momento muito delicado, a gente está aqui para debater e tudo mais, mas a questão estamos passando por uma crise econômica, uma crise com Covid, saúde, e agora também a crise política, que está muito assim, de uma forma muito triste. Então, assim, é oração e que a gente consiga passar por isso, Ter discernimento, né? Tendo discernimento, que Deus possa nos abençoar, porque o Brasil é um povo, é um país muito rico, de pessoas batalhadoras, de pessoas que trabalham, pessoas que têm fé. É um país que, assim, tem muitas qualidades. Então é uma hora da gente se unir em oração, porque a gente vai passar por momentos mais difíceis do que nós já estamos passando, mas que se Deus vai abençoar, a gente vai conseguir passar com isso com muita sabedoria. Então, Paulo, o que você falou aquela hora realmente é um momento de oração também, porque é um momento muito delicado, que a gente não sabe o que fazer. Para ter um norte, se a pessoa trabalha, se a pessoa não trabalha, se a pessoa fica de quarentena, se a pessoa tem que trabalhar, é muito complicado, gente. Acho que até os nossos máximos aí governantes estão também numa situação, numa saia justa, né? Não sabe o que fazer. São várias crises ao mesmo tempo, várias crises e ninguém sabe como resolver. E ninguém sabe, porque nunca aconteceu isso. Nunca. No mundo inteiro, ninguém sabe como agir diante de uma situação tão crítica e tão difícil, né? Então tem que ter muita sabedoria e jogo de cintura pra gente não se afundar dentro de uma situação dessa, né? Queremos mandar um abraço ao Leonardo Júnior, que está dizendo o seguinte: Brasil é uma engenhoca que ninguém entende mais nada. O conflito entre os poderes vai acabar afundando mais ainda a nação. O que se diz em visão da União cabe-se ao nosso Estado. O Leonardo, você está coberto de razão. Eu assino embaixo o que ele está dizendo. Concordo. E Vitarelli, sabe uma situação que está me chamando muita atenção? É que os ministros, eles estão decidindo de forma monocrática. O que é isso? Ele mesmo, o ministro, decide não estar levando ao colegiado, o que é uma coisa totalmente desconexa. Se nós estamos falando de um presidente da República, dos futuros de uma nação, como que uma pessoa só pode decidir? Tem que ser levado aos demais ministros para aí sim ter uma decisão. Não é falando do Jair Bolsonaro pessoa. Qualquer pessoa. É o cargo, o presidente da República. A importância do cargo está banalizado. Perfeito. O que eu vejo, assim, eu vou falar. O presidente é uma referência, né, maravilhosa para o país. Ele é uma pessoa que inspira, né? Ele tem que ter uma postura bacana. O que acontece que eu vejo muito? Bolsonaro, às vezes, quando ele acaba sendo infeliz em alguns comportamentos, é porque, assim, ele é uma referência. Aí vamos supor um jovem aí que está começando a despertar para a política.
ver o presidente xingando, mal educado, ele vai achar que é normal. E ele está na construção ainda de personalidade e tudo mais. Por mais que os pais falam, olha, não é legal, pô, mas o presidente está fazendo isso. É a maior autoridade. É a maior autoridade, é uma referência máxima, né? Então, assim, eu acho que assim, a gente tem que também rezar para o nosso presidente ter sabedoria, para ele poder lidar nesse momento de dificuldade, porque assim, é importante ele ter sabedoria nesse momento, é importantíssimo, porque ele é uma referência e temos muitas pessoas que estão buscando entender um pouco mais sobre política neste momento. Você vê grandes famosos, a Anitta, né, debatendo. Aquele vídeo da Anitta, pelo amor de Deus. Ela debatendo, falando que ela tá querendo entender e tudo mais. A quarentena tá fazendo todo mundo querer entender um pouco mais sobre política, porque é um momento de se despertar mesmo, né? Nós precisamos de sabedoria e não de divergências. Olha, enquanto... Pode falar, mãe. Eu achei que você estava vendo notícia. Enquanto você via notícia, eu fiquei pensando aqui, ouvindo os colegas falar, na verdade, nós estamos vivendo duas situações muito ruins. Primeiro, que tem que ter mais importância agora, eu acho. Covid-19, SARS-CoV-2. Esse aí é o perigo, porque mexe com a vida humana. O que eu vi dos outros países? A união deles. Não teve briga política. Isso. Não teve briga política no período enquanto eles estão. Eu recebi um vídeo da Itália que a gente fica emocionado de ouvir. Eu não sei se eu mandei para vocês, se não mandei, vou mandar. Eles fizeram uma música clamando a Deus pelo mundo. A coisa mais linda. Veja bem, não teve briga política, briga depois. Poxa, vamos resolver esse problema. Bate o gongo, né? Pausa um pouco, bate o gongo. Vamos resolver, sabe por quê? Agora a economia está ruim, governo nenhum vai governar direito, nem prefeito, nem governador, nem presidente, com a economia do jeito que está. Então não fica brigando por causa de vídeo, porque Moro falou isso, porque o presidente fala abobrinha, porque, né? Porque xingar, eu não vi ele xingar ainda, se tem eu não vi, mas falar abobrinha ele fala. Eu quero fazer uma pergunta para vocês todos aqui e para os nossos queridos telespectadores também, dizendo o seguinte: como que pode um presidente da República sendo bombardeado noite e dia, 24 horas, não somente pelos seus adversários políticos, como também pela grande mídia e por milhões e milhões de brasileiros opositores ao seu mandato de presidente? Como fica a cabeça? Nem a primeira-dama vai conseguir consolar a cabeça desse homem. Será que o presidente está dormindo? Será que ele está descansando? Será que ele tem como ter uma vida privada sossegada? Será que ninguém pensa nisso? Não. É o mesmo um governador, um prefeito, alguém que tem a caneta na mão. Eu estava ouvindo uma pessoa falar hoje que aquela pessoa que tem a caneta na mão, ela pode decidir o futuro do mundo. O futuro do mundo. O Trump, com uma canetada, ele pode acabar com o mundo. É verdade. Ou morreu o cara lá, o Chiquimim lá, não sei, está exumado, parece que não sai da catatumba. Eu não sei, qualquer um desses doidos aí, pode aparecer um doido e acabar com o mundo. É verdade. Agora imagine a cabeça do cidadão, um pai de família. Presta atenção, a cabeça, que eu estou falando sobre o presidente, que tem tem o Brasil inteiro para administrar, 200 ministros, problemas de tudo quanto é jeito, com os embaixadores dos países que estão aqui só de olho, né? Tem a vida particular dele, a família dele, tem a filhinha dele, tem a família dele. Tá, imagine um chefe de família de um empresário que tem os seus funcionários, tem que pagar os seus funcionários, tem que pagar aluguel, tem que pagar imposto, tem que pagar tudo. Que tem que pagar o aluguel da sua loja, que é 15, 20, 30 mil reais. Uma folha de pagamento que passa de 100 mil reais. Não consegue vender, não consegue fazer nada. Pressão daqui, pressão de lá. Funcionário querendo receber. Fornecedor querendo receber. Como fica a cabeça desse homem? Agora imagina a cabeça de um presidente da República, de um governador, de um prefeito. Hein, Paulo? Olha só, para o presidente Jair Bolsonaro, eu já estive na sua presença, nós já até batemos um papo quando você esteve em Campo Grande aqui. Eu vou dar um conselho que provavelmente a Michele já tenha te dado. É de Salomão. Vire as costas para os ofensores e trabalhe. Para de ouvir os ofensores e trabalhe. Pare de ouvir os ofensores. Toda vez que vem a Rede Globo, a Folha, falar do senhor, o senhor vai lá e rebate. O senhor é a nossa maior autoridade nesse país. Vire as costas para tudo isso e faça o seu trabalho.
e arque com todas as responsabilidades, porque a primeira-dama, ela tem fé em Deus, e nós estamos falando aqui de Deus, nós estamos falando aqui que nosso país precisa muito de decisões sérias, com sabedoria, com sapiência. Então o senhor vire as costas para isso e faça o seu trabalho. Esse é o recado que eu tenho para o presidente, se ele puder me ouvir. Olha aqui. Não confronta, concorda e vai trabalhar. Isso. Não sei se vai nos ouvir aqui, mas olha só que interessante aqui. É um comentário do colunista Renato Terra, da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo ama o Bolsonaro de tudo quanto é jeito, desde quando ele era criança. Tem uma estátua dele. Acossado, olha o que diz o Renato aqui, o nosso colega jornalista, né? Acossado pelos rumores de que o STF exigiu a entrega de seu celular, o presidente Jair Bolsonaro correu para apagar o Tinder. Não fica nada armazenado quando a gente abre aquela aba anônima para navegar naqueles sites libertinos, né? Perguntou aos assessores. Em seguida, apagou também sua conta no Clube Peguim. Celso de Mello prometeu reagir. Eu vou contar até 3 para ele entregar esse celular na minha mão agora. Se não obedecer, vai ficar uma semana de castigo sem ver televisão e sem espalhar fake news. Ele está brincando, o Renato, com certeza. Mas, gente, pelo amor de Deus, você tem o seu celular, que é algo privado. Magari um dia postou nesse negócio story, né? Sei lá, eu não conheço, eu não sei nada disso, ela que sabe mexer nessas coisas. Ela colocou assim. Antenada. Ela é antenada, né? Antenada. Ela colocou assim: pior que o coronavírus é a sua mãe olhar, a sua mulher olhar o seu celular e ver as suas mensagens. Mata O que vai acontecer? Né? Vai matar o cara, né? Mais rápido que o coronavírus. Não é verdade? Agora vocês prestem atenção no que eu vou dizer, que é algo muito interessante. O brasileiro, ele é um povo maravilhoso, um povo que não existe no mundo povo igual o brasileiro. Ele faz piada com tudo. Pode ter a pior coisa do mundo, ele faz piada, né? Ele entende de futebol, no tempo da Copa, né? No tempo da Copa, o que acontece? Todo mundo é técnico de futebol, na política todo mundo é ministro, é senador, é deputado, é presidente da República. Então o povo é... Fez piada do 7-1. Fez piada de tudo, de tudo. Agora o que eu queria dizer é o seguinte: como é que vai ser daqui para frente o nosso Brasil? Será que ele vai para o brejo politicamente, economicamente? De que maneira vai acontecer isso? O que vocês acham? Que nós temos pouco tempo de programa ainda? Quanto tempo nós temos de programa aí, meu filho? Hã? Quanto tempo? 9 minutos? Dá para comentar muita coisa ainda? Parece que você tinha pontuado alguma coisa, doutor Michael. Depois, antes do programa, a gente estava conversando lá. Tem algum assunto que você gostaria de destacar e trazer na mesa? Não, foi em relação à questão da suspensão de audiências judiciais, né? Que vem trazendo uma morosidade e muitas pessoas precisam do judiciário, se socorrem ao judiciário e tá tudo cancelado, as audiências. Então, assim, é uma coisa que não tem nexo, né, doutor Paulo? Eu aproveitando o gancho, né, essa ponte aí que o doutor Mike construiu, com respeito ao Poder Judiciário, não é que o advogado, né, queira ficar lá fazendo cera no Poder Judiciário. É que os nossos clientes precisam da tutela jurisdicional. Os nossos clientes precisam da decisão. Então, vamos criar uma alternativa para fazer as audiências, nem que seja no nosso escritório ali, virtualmente, mas que o Poder Judiciário continue decidindo. Eu vi aqui no TJMS que muitas decisões foram já proferidas, mas há outras várias que ainda precisam ser proferidas. Então, nosso questionamento é criar alguma alternativa para que o Poder Judiciário consiga caminhar em meio a toda essa crise. Muito bem. A Rosilei Souza está dizendo: eles querem deixar o presidente louco e sair. Deve ser esta a intenção deles, mas desde o começo eles pegam no pé do presidente. Desde o início, é verdade. É verdade. É verdade. O cloroquina. Você conhece aquela música? Cloroquina? Não, uma musiquinha aí, um jingle, cloroquina. Cloroquina. Estão dizendo que a cloroquina aumenta o risco de problemas cardíacos e não é eficaz contra a Covid-19, diz o estudo. O que vocês acham? Será que esse negócio de cloroquina é bom para emagrecer, né? Cloroquina, né? Tem vários estudos. Tem estudos que dizem que é bom, tem estudos que não é. Mas assim, o que o médico tem que fazer? O receitar dizer para o paciente: olha, você quer usar cloroquina? Ele tem que se fundamentar. Ele faz ali um termo e a pessoa assina.
Consequentemente, ele tira a responsabilidade dele e passa para a pessoa. Aí fica a caráter dela, se ela quer ou não. Eu tomaria. É o seguinte, a revista Lancet, que é uma conceituada revista aí internacional, disse que os efeitos da cloroquina não são comprovados. Aí o que acontece? Que parâmetro nós vamos usar? A Organização Mundial de Saúde fala assim, não toma cloroquina que não vai adiantar nada, vai ser aguinha com açúcar. Mas se você está nervoso, uma aguinha com açúcar não faz bem? Então é o que eu falo. E coitado do médico que receitar cloroquina também. Vai contra o Conselho Federal de Medicina? Vai colocar a carreira dele em risco? Então, tem que ter um norte, exatamente isso que nós estamos falando. Tem que falar uma língua só. É parecida com aquela pílula do câncer, você lembra? Lembro. Não tinha uma eficácia comprovada, mas a pessoa em situação de morte, ela optava em utilizar o produto, né? O medicamento, é igual... Na hora do desespero, né? A pessoa acaba tomando, né? Sim. Eu acho que se não é eficaz, como muitos estão falando, porque há controvérsias, né? Tem pessoas que falam que tomou e ficou bem, né? Tomou eu acho que é muito bom. organismo também, né? Agora, eu vi um médico lendo uma bula, não falou que medicamento que era. Quando ele terminou, falando os efeitos colaterais, ele falou, vocês pensam que eu estou falando da cloroquina? Não, estou falando da Novalgina. Então, todo medicamento tem efeito colateral. Claro. Tem pessoas que têm... Uma moça morreu aqui no estado por causa de dipirona. Nossa, olha E só. dipirona o pessoal bebe que nem água aqui. Nos postos distribui assim à vontade. Agora, num caso de necessidade, porque tem pessoas com lúpus, tomam cloroquina sempre, pro resto da vida. No caso de necessidade, a pessoa está ali com Covid, ela tem condições de responder, faz uma anamnese com a pessoa. Bom, não sei se vai ter efeito, mas o que tem para hoje é isso aqui. Vamos tomar? Você aceita? Se não ter, pronto. Vamos tomar? Bem lembrado isso aí, a fala tanto do Dr. Mike quanto da Magali a respeito do consentimento assistido. Isso. O que acontece? Os comitês de bioética, né, que eu estou nessa praia aí, o que acontece? A bioética ela vem dizer muito a respeito dos seus princípios, que um dos principais é a autonomia da pessoa. O médico pode chamar um comitê composto pelo médico, por um jurista, a uma equipe multidisciplinar. E aí vai falar, olha, nós temos isso aqui para hoje. Ó, a cloroquina faz isso, isso e isso. Aí, pelo consentimento informado dela, ela fala, eu aceito esse medicamento. Porque as pesquisas em outros medicamentos também podem ser feitas dessa mesma maneira. Você se doa para a humanidade como uma cobaia para algum medicamento que vai sair. Então, nesse sentido, deveria se respeitar o consentimento informado do paciente. Por quê? Senão, aí você tira. Se você coloca para o paciente que está na situação de risco, que sabe o que vai acontecer com ele, tanto o risco que ele pode de morrer, sabendo de todas as consequências e gozando de autonomia plena, ele decide o que ele quer fazer. E aí você tira a responsabilidade tanto do médico quanto das autoridades sanitárias. Talvez seria o caminho mais prudente. E os médicos vem cada vez se fundamentando mais para evitar ações judiciais, né? Porque, por exemplo, se um médico do SUS, vamos supor, antes dessa orientação do Ministério da Saúde, ele desse cloroquina e o paciente viesse a óbito, a família provavelmente iria processar o médico. E ganharia. Entendeu? E ganharia. Então, bem. os médicos vêm se fundamentando muito. Para encerrar o nosso programa, o ministro Celso de Mello, isso é quentíssimo, hein? Agora, hein? Encaminhou ao Procurador-Geral da República notícias crimes, notícia crime relacionada à investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Entre as medidas solicitadas estão a busca e apreensão do celular do presidente e de seu filho e do vereador Carlos Bolsonaro para a perícia. As suas considerações finais, o nosso agradecimento pela sua presença aqui, Dr. Paulo, até a semana que vem. Olha, muitíssimo obrigado. A satisfação é toda minha de estar compondo essa banca maravilhosa aqui. Gente bacana, culta, inteligente e modesta. Um abraço para todos os nossos ouvintes e espectadores aí. Até semana que vem. Obrigado, Magali. Foi muito bom, né? A primeira vez que eu participo, mas eu sempre assistia, muito gostoso poder falar, poder colocar nossas ideias, né? Nós às vezes queremos falar e não temos voz, né? E temos coisas para falar. E isso aqui é uma grande oportunidade, estar com vocês, né? Os letrados, né, Maurício? Os letrados, a nossa amiga ali, outros togados da notícia, olha só. Que honra. E com o capitão aqui, né, que conduz tão bem esse bate-papo, que não é um debate, é um bate-papo mesmo, para trazer mais informações. Muito bem, temos 1 minuto, 30 segundos.
Mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito gostoso estar aqui com vocês também, debatendo de uma forma saudável, inteligente. É sempre muito importante a gente debater e principalmente sendo saudável. Então, muito obrigada. Até sexta-feira que vem. Um beijo. Agradecer a todos por mais um grande debate aqui no campo das ideias e da democracia. E a divergência sempre vai fazer parte, mas com devido respeito. Estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Acabamos de apresentar A Verdade, nada mais que a verdade.